O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo: Tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: Ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: É um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Todo ser humano busca a felicidade. Não há dúvida sobre isto. Todos nós queremos ser felizes. Mas para alcançarmos a felicidade, devemos adquirir a sabedoria. Uma sabedoria sobre a qual nós fundamentamos a nossa vida. Depende, portanto, como nós concebemos a vida e como nós a levamos adiante. E a palavra de Deus hoje nos fala justamente da necessidade desta sabedoria para discernirmos o caminho a percorrer de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus se manifesta através da sua palavra, e essa palavra de Deus, dirigida a nós, é justamente fonte de sabedoria e fonte de vida. Na primeira leitura, o profeta Isaías fala justamente desta palavra como a fonte de vida para nós. Deus nos ensina coisas úteis. Deus quer nos conduzir pelo caminho da vida. Para isso Ele nos deu os seus mandamentos. Portanto, os mandamentos que Deus nos deu não deve ser um peso para nós, porque às vezes nós concebemos os mandamentos como algo exigente, como se fosse fruto de um capricho de Deus para conosco, nos proibindo de agir livremente, fazermos aquilo que nós gostamos. Mas é tudo o contrário. Deus que é Pai, Deus que nos ama, Deus que quer que nós tenhamos a vida e a felicidade, nos dá os seus mandamentos como um direcionamento para que nós, percorrendo essa estrada, nós tenhamos a certeza de chegar ao porto, à meta que Ele coloca para nós, e aquilo que nós desejamos, que é justamente a felicidade. Uma felicidade que deve ser eterna, mas que começa através das escolhas que nós fazemos hoje em nossa vida. Portanto, somos convidados a discernir a vontade de Deus, essa vontade manifestada através dos seus mandamentos, para que nós alcancemos a paz e alcancemos a justiça. A palavra do profeta nos fala
justamente da paz, nos fala da justiça, que serão abundantes em nosso meio, abundantes em nossa vida. A tua paz seria, se nós acolhêssemos esses mandamentos, a tua paz seria como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar, abundantes. É isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. Portanto, acolhamos esta palavra de Deus como uma fonte de sabedoria e de graça para nós. Jesus anuncia o reino de Deus. Jesus convida as pessoas a fazer parte do reino que ele veio anunciar. E antes dele veio João Batista. E João Batista era um homem severo, um homem exigente consigo mesmo e com as pessoas. Como sabemos, João era um homem que se vestia de modo muito rústico, um homem que fazia jejum, um homem que comia aquilo que ele encontrava até mesmo na própria natureza. Portanto, era um homem severíssimo, que convidava à conversão. E, por causa dessa sua severidade, as pessoas disseram que João estava com um demônio, era exigente demais. Quem poderia segui-lo no seu rigor? Portanto, era acusado de ser um homem rigorista, incapaz de observar aquilo que ele ensinava, aquilo que ele exigia. Veio Jesus. Jesus age com mansidão, Jesus age com misericórdia, Jesus acolhe as pessoas, sobretudo as mais pobres, as mais necessitadas. Jesus senta-se à mesa com aqueles que eram desprezados porque pecadores, mas ele comia com eles. E o que dizem de Jesus? Ele é um comilão, ele é um beberrão, ele é um libertino. Como pode vir da parte de Deus um homem que age desse modo, vivendo na companhia dessa gente que não vale nada? Então não acolhiam a palavra de João Batista, porque era severo demais, era exigente demais, nem acolhiam a palavra de Jesus, porque achavam que Jesus era condescendente demais com essas pessoas que eles desprezavam. De maneira que encontravam sempre uma desculpa para não acolher a palavra de Deus. Nós devemos sempre estar prontos a acolher a verdade que vem de Deus, sem preconceitos, com muita humildade. Ter esse discernimento, não encontrar pretexto, desculpa para seguirmos a nossa vida do modo que nós queremos. Às vezes nós fazemos assim. Nós queremos continuar a nossa vida, o nosso comodismo, o nosso modo de fazer, como sempre fizemos, e não queremos ser incomodados. E por isso nós encontramos sempre uma desculpa. Aqueles que Deus nos envia para nos dar a sua mensagem, Deus nos envia um sinal, mas nós recusamos e continuamos no nosso mesmo modo de viver. Portanto, sejamos humildes, sejamos acolhedores da palavra de Deus, sem julgar as pessoas que Deus usa como instrumento para o nosso bem. Às vezes a pessoa está dizendo uma verdade, mas nós olhamos para a pessoa e a julgamos. Mas como ela vem falar para mim se ela é pior do que eu? Às vezes a gente ouve essa palavra, ela é pior do que eu. E aí não acolhe a palavra, o sinal que Deus nos envia, porque nós olhamos a pessoa e não a verdade que ela está falando como alguém enviado por Deus para nos exortar. Portanto, tenhamos a humildade, tenhamos discernimento para acolher os sinais que Deus nos envia, a verdade que Ele nos envia através das pessoas, sem olhar para a pessoa que nos fala, sem julgá-la, mas acolher aquilo que é verdade.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.